Pressão pela vitória contra o RB Bragantino nessa próxima segunda-feira. E pressão nos bastidores pelo pagamento. Ou, aliás, pelos pagamentos. Jair, Capasso e Pumita. Cadê o dinheiro, Paulo Brax? Até o momento, o Vasco ainda não pagou os atletas. E nessa tarde de hoje, o diretor executivo Rodrigo Caetano se posicionou. E olha, meus amigos, ficou feio pro Vasco. Porque o diretor se perguntou, ou aliás, fez o seguinte questionamento: se for para agir dessa maneira, é fácil negociar no mercado. Situação feia para o Vasco da Gama e é claro, a gente está aqui para falar sobre reforços, a gente está aqui para falar sobre o mercado, mas a gente também está aqui para expor erros que acontecem hoje dentro do Vasco da Gama. Não é só de flores e de coisas boas que vivem um torcedor vascaíno e não é só de boas novidades que se vive um canal de Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, é claro, sempre lutando pelo bem do nosso clube e falaremos sobre essa tarde de quinta-feira agitada dentro do nosso Cruz Maltino. Treino visando a partida dessa próxima segunda-feira contra o Red Bull Bragantino. Um Vasco que virá com muitas mudanças, muitas novidades e um Vasco que virá, aliás, irá para buscar a vitória em São Paulo. Porém, antes de começar esse vídeo, torcedor, como sempre fazemos aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, meus amigos, é o seguinte, para quem ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Falta poucas pessoas para a gente chegar à marca dos 106 mil inscritos, então contamos com você que está aí do outro lado para se inscrever, ajudar o nosso crescimento e ajudar a gente a chegar nessa marca dos 106 mil. Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like no vídeo e aqui embaixo também deixe nos comentários se você, torcedor vascaíno, está confiante para essa vitória contra a equipe da RB Bragantino na próxima segunda-feira. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui este Boa Noite Gigante, né? Esse último vídeo da quinta-feira, falando sobre o que aconteceu nessa parte da tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, ou melhor dizendo, parte da manhã. Pois foi mais um dia de treino no nosso TT, mais um dia de atividades comandadas pelo técnico argentino Ramon Angel Dias, dessa vez visando a partida da próxima segunda-feira contra a equipe do Red Bull Bragantino. E olha, meus amigos, tivemos novidade nesse treino de hoje. O Búfalo Rossi já está treinando junto ao elenco do Vasco da Gama e inclusive hoje também o atleta foi regularizado e poderá fazer a sua estreia com a camisa do Vasco da Gama. Hoje o Vasco divulgou até algumas imagens, né, desse período de apresentação do Rossi, de tirar as fotos que foram divulgadas nas redes sociais. Muito legal esse Media Day, como é chamado no meio do futebol, do Búfalo nesse retorno à colina histórica. O atleta que está muito feliz de voltar para casa e deixou bem claro que ele sempre teve esse sentimento de que um dia vestiria novamente a camisa do Gigante da Colina e isso aconteceu. Para quem não sabe, assina um contrato até dezembro desse ano com opção de renovação até o final do ano que vem, até o final de 2024 e é claro, a gente tem convicção de que não faltará garra, não faltará entrega, não faltará intensidade e não faltará vascainidade no Búfalo nesse retorno ao Gigante da Colina. E além, é claro, do retorno do Rossi, que marcou o treino, o que também marcou mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa foi as mudanças implementadas por Ramon Angel Dias no sistema do Vasco da Gama. O Vasco não poderá contar com Bruno Prached nesta próxima segunda-feira e também, além de ter essa ausência, contará com o retorno de dois atletas. Pumita Rodrigues e Jair voltam a estar à disposição da comissão técnica. A expectativa, como a gente vem comentando com vocês, é que Pumita Rodrigues permaneça entre os atletas no banco de reservas, mas Jair retorne aos titulares. Nessa parte da tarde de hoje, a gente teve essa informação que mesmo diante da permanência do Robson e a ausência do Pumita entre os 11 iniciais, a expectativa é que o Zé Gabriel, que foi titular nesse último domingo, saia dos 11 iniciais e o Jair entre como essa peça, esse primeiro volante do sistema de meio campo do Vasco da Gama. Vi muitas pessoas criticando, Lucas, Jair como primeiro volante, será que isso vai dar certo? Jair é um atleta que sai mais pro jogo, Jair é um atleta que gosta de pisar na área, Jair é um atleta de toque refinado, não é do embate físico. Mas, meus amigos, fui dar uma olhada em números. A gente aqui do nosso canal trabalha com muita seriedade, sempre tentando trazer a melhor informação a você, torcedor vascaíno. E ao analisar os números do Jair, eu tive a convicção de que dá para jogar sim o Jair como um primeiro volante, né?
Olha os números dele, meus amigos. Em 14 partidas com a camisa do Vasco da Gama, ele tem 28 desarmes, ele tem 11 interceptações, ele tem 11 cortes, ele tem 92 disputas de bolas vencidas, ele não tem nenhum erro que fez com que o Vasco tivesse, né, um chute ao gol, ou seja, ele não teve um erro importante que deu um contra-ataque ao adversário, ou um erro que acabou criando uma chance clara de gol ao adversário. O Jair tem 0 de erro nisso, e tem ainda por cima 88% de eficácia no passe. Então, meus amigos, o Jair tem todas as características de um primeiro volante com relação aos seus números. 28 desarmes, gente, em 14 jogos, quase 2 desarmes por partida. Nenhum dos melhores volantes aí do nosso campeonato tem números como esse no quesito desarmes. 11 interceptações, 11 cortes. Então, olha, bola Jair tem. Atletas como Jair, na minha opinião, não podem ficar no banco de reservas. Pode sim ter passado por um mau momento agora nessas últimas semanas, nesses últimos dias, vestindo a camisa do Vasco da Gama, mas temos a convicção de que bola o Jair tem. Ele não esqueceu o futebol que sempre jogou vestindo a camisa do Atlético. Então é detalhe, e a expectativa assim é que Jair volte à equipe na próxima segunda-feira contra o Red Bull Bragantino. O time esboçado, né? Só para passar aqui a vocês. Léo Jardim ainda no gol. Na esquerda, Léo, Capasso e Robson fazendo a posição de lateral direita. Piton na lateral esquerda. Jair à frente do sistema defensivo nesse papel de primeiro volante. Eu falei Capasso, perdão. Gary Medel, né? Ao lado do Léo. Jair à frente do sistema defensivo e um meio campo formado por Luca Orediano. Praxedes não, Marlon Gomes no lugar do Praxedes, Paulinho Paulo e Gabriel Peck. E no ataque, Sebastião Ferreira. Devido ao Bragantino ser um time rápido, ágil, o Vasco ter de jogar no contra-ataque, a expectativa é que Pablo Berrete permaneça no banco de reserva. Mas é um Vasco com time, né? Um Vasco que a gente vê uma cara, um Vasco que a gente vê características com o Orediano, com o Paulinho Paulo, com o Gabriel Peck. Temos a expectativa sim de ir buscar um resultado positivo contra o Red Bull Bragantino em São Paulo. E olha, o jogo será marcado pelo retorno do torcedor vascaíno aos jogos do Vasco da Gama. O Vasco que a última vez que teve o seu torcedor ao seu lado foi lá em São Januário contra a equipe do Goiás, terá novamente na segunda-feira em Bragança Paulista a presença de público, de vascaínos. E meus amigos, que torcida é essa? Pois já adianto aqui a vocês, ingressos esgotados. Eu tava com muita vontade de ir para Bragança Paulista, muita vontade mesmo, mas eu hesitei. Os ingressos abriram hoje, eu falei, cara, vai dar tempo de pensar ainda sobre essa possibilidade. Mas não deu tempo, os ingressos foram esgotados em menos de 12 horas. Abriu às 10 horas da manhã e às 6 horas da noite, ou aliás, às 5 horas da noite, todos os ingressos para o setor visitante já estavam esgotados. Então, presença será forte do torcedor vascaíno lá em Bragança Paulista nessa segunda-feira. Tenho certeza que a festa será linda, dessa grande saudade, né, que a torcida do Vasco está do nosso Cruz Maltino. Meus amigos, para essa partida também é importante trazer a vocês, Anderson Daronco será o árbitro de campo. Então, de olho no Anderson Daronco. Além de enfrentar 11 adversários do Red Bull Bragantino, teremos que nos preocupar também com a arbitragem. O Vasco que ainda espera também, agora falando no dia 20 de agosto, a resposta por parte do consórcio do Maracanã. O Vasco fez um pedido, né, solicitando a liberação do Maracanã para enfrentar o Atlético Mineiro no dia 20 às 11 horas da manhã. A expectativa é que essa resposta saia hoje, é a data limite, mas pelo menos até o momento dessa gravação, às 8 horas da noite, não há nenhum tipo de resposta. Se tivermos até o final do vídeo, traremos aqui, mas nesse momento o consórcio ainda não respondeu. E se não responder, o Vasco entrará na justiça novamente, tentando a liberação do Maracanã por meio do judiciário. Lembrando, o São Januário está com os portões fechados para público e o Vasco não poderá atuar em São Januário com o seu torcedor. Com isso, busca uma outra praça e o Maracanã foi a praça pedida pelo Cruz Maltino para atuar no dia 20 de agosto, no retorno do torcedor vascaíno ao estádio aqui no Rio de Janeiro. E rapaziada, mas além de boas notícias, né, que de fato é uma boa notícia, segunda-feira, Vasco e Red Bull Bragantino, torcedor vascaíno enchendo o espaço destinado aos torcedores visitantes. Temos retorno aí de atletas, Jair, Pumita à disposição, o Rossi também sendo a novidade. Não é só de notícia boa que vive um torcedor vascaíno não, meus amigos. Porque olha, foi uma tarde bastante movimentada com relação a novidades se tratando de mercado. Se tratando de negociações que já aconteceram e outras que ainda estão em andamento. Eu já adianto aqui a você, meu amigo torcedor. Primeiramente, uma informação que circulou ontem, a gente tem mais detalhes para trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigantes. A informação se trata do meio-campo chileno Carlos Palacios. O Vasco contratou esse atleta lá no ano passado, junto ao Internacional. Na época, a informação que nós temos em mãos é que o Vasco pagou 8 milhões de reais por esse atleta, que não rendeu. Carlos Palacios é um jogador que foi cria do futebol chileno, iniciou a sua carreira lá no Chile,
veio para o Brasil, não conseguiu ter o mesmo destaque na Internacional e não conseguiu ter o mesmo destaque no Vasco da Gama que teve no início da sua carreira. Voltou ao futebol chileno e olha, tá jogando muita bola por lá. E o Colo-Colo, com isso, pelas metas que estão em contrato, teve que ser obrigado a pagar ao Vasco da Gama uma porcentagem dos seus direitos econômicos. E informações que tivemos nessa manhã, mais detalhadas sobre essa situação, trazem a notícia de que o Vasco teria recebido algo em torno de 500 mil dólares, algo em torno, na nossa moeda, de 2,5 milhões de reais. Essa é a grana que o Vasco colocou no bolso, oriunda, vindo, né, lá do Chile, pelo Colo-Colo. Esse valor pago pelo clube chileno foi por 20% dos direitos econômicos do Palácio. O Vasco ainda tem 50% do atleta, mas caso o Colo-Colo queira comprar mais um pedaço desse passe, poderá também comprar. Mas é claro, terá que pagar por esses valores destinados pelo passe do atleta. Então, meus amigos, além, é claro, do Vasco já ter recebido uma grana forte do Pedro Raul, do Ignaldo, do Andrei, do Fundo Serenguete, 42,5 milhões de reais caíram nos cofres do Vasco nas últimas semanas. Gente, é muita grana. O Vasco agora recebeu mais 2,5 milhões do Palácio. Mas, cara, sabe qual é o pior? O Vasco coloca dinheiro pra dentro, mas o Vasco não paga. E aí eu tenho que falar aqui no Boa Noite Gigante. É muito chato falar sobre essas coisas, é muito ruim falar sobre essas coisas, até porque, querendo ou não querendo, a gente acaba manchando a imagem do Vasco na praça. Mas, cara, é a realidade. A gente não tá aqui pra ocultar nada, a gente não tá aqui pra passar a mão em nada, a gente não tá aqui pra te enganar e mentir, falando que tá tudo mil maravilhas, porque não tá. O trabalho hoje no departamento de futebol do Vasco é horroroso, e é o que eu falei, foi exatamente o que eu disse nos meus últimos vídeos. Se, meus amigos, vocês tendo dinheiro, não contratam, ou se vocês têm dinheiro e não pagam as pessoas, vocês são ruins. Porém, caso esse dinheiro vocês não estão vendo nem sequer a cor dele, porque está indo direto para a empresa norte-americana, e eu acho que não está recebendo nada das vendas de Ignaldo, das vendas de Andrei, das vendas de Pedro Raul, do Fundo Serenguete, vocês se posicionem. E se vocês estão me direcionando ao senhor Paulo Brax, ao senhor Lúcio Barbosa, se posicionem, porque a imagem de vocês que fica manchada para o torcedor, não é a imagem do grupo norte-americano, porque para nós o dinheiro está caindo e por incompetência de vocês, nada está sendo pago e nada está sendo feito. Então a gente espera sinceramente que vocês se posicionem, que vocês esclareçam, porque hoje, pela parte da tarde, mais um clube se posicionou reclamando da atitude do Vasco da Gama no mercado. Se não bastava o Lille, que teve que ir à FIFA, o Nacional, que teve que ir à FIFA, hoje pela parte da tarde, o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Atlético Mineiro, falou sobre a venda do Jair. Rodrigo Caetano disse assim, ó, eu trouxe palavras lá no início do vídeo, mas foi o que ele quis dizer. Nesse momento eu trago exatamente o que o Rodrigo Caetano disse. O executivo disse assim, abre aspas, é fácil fazer janela assim, é fácil negociar assim, é fácil contratar. Sabe o que ele quis dizer? Que mentindo, criando falácias, dizendo que vai pagar e não pagando, é fácil fazer janela, é fácil negociar, é fácil montar um time. E é uma realidade, que o Vasco ainda não efetuou o pagamento da parcela referente ao acordo feito com o Atlético Mineiro pelo Jair. Uma vergonha, cara. Uma vergonha, porque o Vasco nesse ano foi o ano da história do clube em que mais colocou dinheiro pra dentro. O Vasco colocou mais de 120 milhões de reais pra dentro, meus amigos. Colocando a ponta do lápis, 25 milhões de reais do Pedro Raul, 20 milhões de reais do Ignaldo, 42 milhões do Fundo Serenguete, agora mais 2,5 milhões do Palácios, mais 40 milhões do Andrei. Então calma aí, cara. Pra onde tá indo tanto dinheiro? Cadê? Porque é assim com o Jair, foi assim com o Léo Jardim, é assim com o Capasso, é assim com o Pumita, foi assim com o Piton, com o Léo Pelé, com o Luco Herediano. Com todos os atletas o Vasco teve problema para pagar. Então se posicionem. Que a pergunta que eu faço é, cadê o dinheiro? Cadê a grana? Cadê? Se posicionem, cara. Porque senão a culpa vai pra cima de vocês. Eu já tô falando isso há muito tempo. Se vocês não estão vendo a cor do dinheiro, o dinheiro tá caindo nos cofres da Vasco SAF, está indo para os Estados Unidos, vocês se posicionem. Porque isso não é normal. O que está acontecendo hoje dentro do Vasco, esse processo com relação a pagamento, dívidas, dinheiro que vem, dinheiro que sai, não é normal. Não é normal. Vergonhoso o que está acontecendo hoje dentro do Vasco da Gama. Mas é esperar, esse problema vem acontecendo com o Galo, e a expectativa é que outros clubes também acionem o Vasco nesses próximos dias. Duro, difícil, a gente pensou que seria um ano tranquilo com relação a isso, mas infelizmente não está sendo. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta quinta-feira. Retornaremos aí
amanhã às 7 horas da manhã e contamos com a presença de todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, como a gente falou, se inscreva, ajude o nosso crescimento, deixe seu like, seu joinha, o seu gostei, ajude o nosso canal. E como sempre falamos, vamos que vamos, e saudações vascaínas.